Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. nós queremos A nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, um programa que visa fazer uma análise histórica do nosso percurso como país, como nação, tendo em conta o jubileu da independência que será celebrado no próximo dia 25 de junho. E para esta noite, trazemos aqui para esta conversa no âmbito deste programa, nada mais, nada menos do que o combatente Amos Manja, uma figura conhecida aqui no nosso país pelo seu percurso, e é com ele que nós teremos aqui o prazer de conversar nos próximos 50 minutos, basicamente para nos falar um pouco daquilo que olha, pensa como está o nosso país, as principais conquistas, os desafios, e começo mesmo por uma questão retórica. A questão que eu coloco é, no dia 25 de junho de 1975, onde é que estava? Boa noite. Boa noite. Boa noite. José Belmiro, sim. José Belmiro. José Belmiro. E boa noite, E nossos telespectadores. Sim. Bom, é uma honra para mim estar aqui a falar um pouco sobre a data da nossa independência. Eu, no dia 25 de junho, estive em Inhambane. Exato. Saí da Machava, onde nós tínhamos concentrado toda a população para a celebração da independência, mas mais tarde fomos destacados e eu fui para Inhambane, para celebrar lá, porque havia uma delegação que vinha da Zâmbia e que vinha participar nas celebrações da independência. E assim tive que ir com essa delegação a Inhambane. E passamos, celebramos lá a independência. E qual foi o sentimento naquela altura? Bom, o sentimento era emoção. Uma emoção forte, parecia um sonho, né? Depois não sei de quantos anos, sob o domínio colonial, domínio do fascismo, do regime do Salazar, independência que ceifou muitas vidas, muitos moçambicanos. E foram 10 anos de luta, mas a decisão e determinação de todos nós, os combatentes, era de bom, ainda que morramos, não podem nos matar a nós todos. Há alguns que vão resistir e vão poder libertar a terra e os homens. Depois da independência, o que seguiu do ponto de vista do seu enquadramento? Vencemos a guerra, havia já a árdua tarefa de construir o país. O que seguiu-se do ponto de vista do percurso? Bom, para mim pessoalmente foi e todos os quadros combatentes deviam ser enquadrados em tarefas de reconstrução do país. Independência significa trabalho, fomos consciencializados assim. Independência significa o trabalho. Não basta termos içado a bandeira no dia 25 de junho, era necessário que arregaçássemos as mangas para poder enfrentar todos os desafios. Não é fácil. Todos éramos novos nesta tarefa de governação. Ninguém tinha esperança. Ninguém tinha experiência, aliás. Mas a decisão e determinação foi forte. O nacionalismo, o patriotismo, e guiados, portanto, pela Frelimo, e era preciso
cada um de nós apostasse, engajasse nesta dura segunda fase. Conquistamos a independência, mas há outra independência que devemos lutar para conquistá-la, que é a economia. E consolidar, sobretudo, esta independência. Porque, como foi dura para conquistá-la, e aqueles que resistiam, que não queriam nos passar, não queriam ceder, não queria dizer que iriam descansar. Então era preciso que nós estivéssemos preparados. Eu, nessa altura, depois da independência, fui destacado para ir vim trabalhar aqui, em Maputo, primeiro. Uns 3, 4 meses trabalhei aqui em Maputo. Estávamos todos engajados ali na sede do partido. A sede era ali na Avenida Angola. Então voltei de Inhambane, fui enquadrado ali na subsecção de ensino. Então tínhamos que organizar as escolas todas, secundárias, primárias, e fazer palestras, inclusive, para transmitir a mensagem. O que é a independência? O que significa? E qual é a tarefa de cada um como cidadão moçambicano? Introduzir o patriotismo, o nacionalismo e mostrar que esta questão da unidade nacional era séria, que o colonialista tentou introduzir para nos dividir. Era preciso que todos tivéssemos como guia. Da mesma maneira que na preparação desta luta houve princípios, cada um saber por que lutamos, contra quem é o nosso inimigo. E era preciso a pessoa saber isto e ficar claro. Mas o objetivo é dar a terra, libertar a terra e os homens. E era necessário desenvolvéssemos a educação, a formação acadêmica, porque o índice era assustador naquela altura. O colono nunca se preocupou, mas já trazíamos a experiência das zonas libertadas durante a luta. E então eu fui engajado, portanto metido nesta tarefa da educação. Trabalhamos na subsecção do ensino, mas em 1976, portanto, fui destacado para a província de Zambésia. E tive que ir lá na província de Zambésia. Bom, já era casado, casei-me em 1975. Era preciso, fui a Zambésia. Zambésia, para podermos trabalhar com objetivos muito claros, tínhamos na Zambésia e em muitos países, em muitas províncias, sobretudo no centro, que produzia-se madeira com base nos princípios que haviam sido traçados no 3º Congresso da Frelimo. Então, usar os nossos recursos naturais e serem bem aproveitados. E não só, eu estive também engajado porque fiz o curso de laboratório, a mecânica de solo, no laboratório de engenharia. Ali na Zambésia havia uma empresa grande que se chamava Azevedo Campos. Estava o Codan, eram empresas de construção de estradas. E essas todas foram abandonadas. Então vou lá, fui destacado para trabalhar com os engenheiros das obras públicas. Vou lá em nome do Ministério das Obras Públicas para poder proceder. Nessa altura estava-se a construir a Estrada Nacional número 1, a partir do Rio Zambésia para o norte. E as máquinas todas estavam, por exemplo, ali na Zambésia,
partir dali do zero, Niquadala, Namacurra, Mucuba, até na província de Niassa. E os donos daquelas empresas todas fugiram. Então era preciso manter os trabalhadores que estavam ali. E ter o papel de comissário político, mobilizar os moçambicanos para manter a empresa a funcionar, porque era o nosso bem. E eu tive esse papel em 1976, 76, 77 a 78. Portanto, foram 3 anos. E em 78, o presidente Samora decide, todo o meu grupo, que nós devíamos voltar para irmos aos treinos político-militar. E tive que abandonar. E deixei a família lá, vim cá. Os nossos treinos duraram 6 meses. Treinamos e depois, de novo, já não voltei para Zambésia. Porque, afinal de contas, eu falei da Madeira. Sim. O centro da Madeira era Sofala. Era a província de Sofala. E que tinha muita madeira, e tinha muitas serrações, e tinha fábrica de contraplacado ali na Baía, e tinha uma empresa que fazia travessas para as linhas férreas, que estava ali em Dondo, que era do Jorge Jardim. E ele fugiu. Então tínhamos que manter aquelas empresas a funcionar e cortar a madeira, serrar e exportar para a Itália, para a Europa e outros países. E então fiquei lá e já do Ministério das Obras Públicas passei para o Ministério da Agricultura. Mas havia uma empresa que se chamava GAPO, que assegurava todas as empresas abandonadas ligadas ao ramo da agricultura. E Madeira, portanto, fazia parte. Fiquei lá a dirigir essa empresa e tínhamos Junta Autónoma de Estradas de Moçambique. E então eu fiquei como segunda pessoa. Estava o engenheiro Sambudo, que era o número 1, e eu era o número 2. Mas, sobretudo, aqui na mobilização, consciencialização, disciplina dos trabalhadores, era necessário. E fiquei lá em 1978, 79, até 80. Então, em 1980, fui transferido. Por que eu sou transferido da Beira? Porque a empresa que foi criada na província de Sofala, chamada Mademo, Madeira de Moçambique, só existia lá em Zambésia, mas aqui a nível nacional não existia. Então fui destacado para cá para a criação desta empresa, como uma empresa nacional, Madeira de Moçambique, Mademo. E vim, tanto, trabalhar com muitos engenheiros, estavam alguns chilenos do Partido Comunista do Chile. Portanto, do Salvador Allende. E fugiram de lá. Havia identidade entre o Partido Comunista Chileno e a Frelimo. Então, vieram como refugiados, tinham engenheiros com muita experiência ligado ao ramo. E trabalhei com eles. Formamos a empresa nacional. E trabalhamos. E como é que, olha, antes de chegarmos, durante esse período, essas movimentações que foram feitas, olhava aquilo como um castigo, era com o fervor revolucionário que participava dessas tarefas? Era fervor revolucionário, animado, porque saber que isto é nosso. Tudo quanto estamos a lidar, estamos a mexer, é para o bem do povo moçambicano. Afinal de contas, quando decidimos que devíamos lutar, era exatamente isto. Então, cabe a nós assegurar que isto não fosse abaixo, e não tínhamos muito dinheiro, mas olha, havíamos de aproveitar
dos recursos que nós tínhamos. Isto foi a decisão do terceiro Congresso. Aproveitar os recursos que o país continha. Onde é possível, vamos. Naquela altura, estamos a falar, está a lidar com recursos faunísticos de muito valor, a madeira. Naquela altura, vocês pensavam em apropriar-se dos fundos ou da madeira para a vossa vida particular? Havia isso naquela altura? Era tabu. Era tabu. Tivemos uma educação, uma formação tal. E porque nós concebemos isto. Nós somos os primeiros no sacrifício e últimos benefício. Não podia tirar sequer alfinete de tudo quanto fosse do povo, fosse empresa. Isto que nós chamamos de corrupção. Não existia. Era tabu. E um dos papéis, o papel fundamental que também tivemos, era vigiar, porque todos aqueles técnicos portugueses que estiveram conosco, alguns tinham adotado procurar sabotar, como quem diz. Eles não vão aguentar porque não têm quadros. E nós tínhamos que demonstrar que somos capazes. E com base nesses estrangeiros, como mencionei, e não era preciso tirar nada. Eu devia ter tido muitas cadeiras, mobílias, mas não tive sequer uma cadeira minha que fosse produzida na empresa onde eu era. É interessante um fenômeno que aconteceu na madeira. Eu disse que exportávamos a madeira, dividida em 3 partes. Madeira serrada, madeira em troncos. Há uma espécie que não é preciso serrar, por exemplo, o pau-rosa, micruz, a outra que é chacate, pau-preto. Essa madeira era exportada em troncos. E depois havia outra que era serrada. E eu disse que fazíamos travessas e vender para a África do Sul e outros países. É uma espécie chamada missassa, lá que é a língua lá em Sena, em Dao, que era muito em Sofala. E exportávamos. Mas aqueles que eu disse que eram nossos companheiros, que vieram do Partido Comunista Chileno, trabalhar conosco como camaradas, meteram-se na corrupção, pensando que nós estávamos a dormir. Nas exportações, houve um grupo que fez subfaturação. Corromperam alguns nossos, para ganharem divisa. Mas a vigilância era tal, o patriotismo era forte. Foram descobertos e informaram-nos. Nós tratamos. Eu fiz chegar a mensagem ao presidente Samora e que havia esta sabotagem. Os dados concretos, já tínhamos documentos. E ele o presidente Samora nomeou uma comissão de inquérito para ter dados muito concretos. Nomeou uma comissão que era dirigida por camarada Armando Emílio Kibuzi, chefe da comissão, coadjuvado por camarada Mário Machungo. E depois metia uns 2, 3 do Banco de Moçambique, e estava também alguns que vinham do Estado-Maior-General fazer parte desta comissão. Envolver na investigação, apurou-se que de facto havia. Apesar de serem camaradas, não se fez mais nada. E o diretor, aqui já não era eu, era um chamado Arragão ou qualquer coisa, de origem portuguesa. Esse que era o diretor. Então, esteve com estes fulanos. E a coisa foi, o camarada Armando Emílio depois dirigiu a comissão, apurou-se que de facto havia dados concretos, não era boato. E foram presos.
presos estrangeiros expulsos de Moçambique. Houve alguns nossos que estavam metidos, inclusive alguns militares, foram detidos. Entre esses, havia um que era deputado da primeira Assembleia Popular. Ora, tiveram que pedir ao presidente Samora para tirar a imunidade, que é para estar na cadeia. E esteve na cadeia, porque estava envolvido nesse processo. E a coisa andou. Portanto, não era escândalo envolver-se na corrupção. Era escândalo. E estamos a falar de 75 até 80, mais ou menos, a trabalhar nessas áreas. E qual foi o impacto da guerra nas vossas atividades? Já estou a imaginar, a essa altura, a guerra já começava a ganhar intensidade, quer dizer, 77 para 80. Sim. A guerra não deixou, de facto, de ter uma intensidade e perturbar grande parte dos nossos planos. E, primeiro, havia aquilo que chamavam, como é que chamavam? Ainda não era Renamo nessa altura, nós chamávamos Rádio Kazumba. Estavam ligados ao regime minoritário de Ian Smith. E os nossos vizinhos aqui, Ian Smith, da Rodésia, e África do Sul do Apartheid, uniram-se contra nós, contra Moçambique, porque estávamos a dar mau exemplo. E nós recebemos muitos refugiados que vinham da África do Sul e do Zimbábue. E usaram Moçambique como retaguarda para poderem se organizar também para libertar os países deles. E o Samora dizia uma independência entre nós aqui, sem Zimbábue independente ou África do Sul livre do apartheid, não significava nada, não iríamos além. Então recrutaram alguns nossos, sobretudo os que tinham participado no exército colonial, e outros porque foram da PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado português, que era o grande inimigo nosso. Então recrutaram alguns moçambicanos para a Rodésia, para serem treinados na África do Sul, enfim, para sabotar a nossa economia, que é para criar dificuldades, criar uma crise terrível no país. Mas o presidente Samora disse que não, temos que continuar. E depois chamaram-nos aventureiros, porque as Nações Unidas decidiram aplicar sanções contra o governo minoritário da Rodésia, que não queria entregar a independência. Desvinculou-se da Grã-Bretanha, a dizer que era um país independente da Rodésia, portanto, o regime do Ian Smith. E as Nações Unidas decidiram aplicar sanções contra o governo minoritário da Rodésia. E ele fazia invasões militares. Além daqueles que tinham recrutado cá, os aviões de Ian Smith entravam em Moçambique, bombardeavam, cortavam as estradas, por exemplo, naquela zona de Mapalane, Esqualaquala, a província de Gaza. Portanto, esta zona Manica, fizeram incursões, desencadearam incursões como forma de querer impedir que nós avançássemos neste projeto de desenvolvimento. Mas sempre fomos determinados, nós também reforçamos, porque recrutamos muitos moçambicanos engajados nesta luta
para defender a nossa pátria conquistada à custa de sacrifícios e sangue. Era preciso defender, não deixar o inimigo usurpar. E vamos apoiar os irmãos nossos. Estava 2 movimentos na Rodésia. Estava ZANU. ZANU-PF e... ZANU. E o movimento do João Como, né? ZAPO. ZAPO e ZANU. ZANU era do Damaning Stolle e Gabriel Mugabe. ZAPO era do João Como. Bom, e criou-se, já existia a linha da frente. A tarefa da linha da frente aqui regional era preciso apoiar estes para também poderem conquistar as independências. Mas é interessante, nós também já estávamos bem preparados também. Só para poder ver, conseguimos num dia abater 6 aviões em Manica. É menos de 1 hora. 6 invadiram, queriam bombardear ali. Abatemos. Tínhamos armamento adequado e estávamos bem preparados também. Isso também fala de que ano, mais ou menos? Isso foi em 1979. Exatamente. 1979. E foi também o mesmo ano que o André Matsangaíça, que havia sido recrutado, estava a juntar moçambicanos lá, a dizer que também queriam independência, entre aspas, quando era um instrumento do inimigo. E foi abatido também na Gorongosa, pelas nossas forças. E então, as Nações Unidas aplicam sanções. Aqui, além de apoiar os irmãos zimbabuianos e sul-africanos, o Samora decidiu que devíamos cortar, porque nós temos o porto aqui, o nosso porto. Temos portos, porto de Maputo, porto de Aveiro e temos porto de Nacal. E este governo minoritário era alimentado pelos nossos portos. Usava os nossos portos para exportação e importação. Então a Samora disse: vamos cortar, não vamos permitir que eles briguem também sanções, porque as Nações Unidas decretaram sanções. E, ora, o mundo fora lá chamou-nos de suicídio. Era um suicídio, porque como é que íamos viver? Metia muito dinheiro. Então, ao aplicar sanções, não permitir que os produtos daqui, isto é, o regime de Ian Smith usasse os nossos portos, a nossa economia iria abaixo. De facto, sentiu-se. E os sul-africanos também não dormiram. Fizeram invasões, foram bombardear na Matola, raptos, mataram alguns sul-africanos que estavam aqui e outros moçambicanos. Lá também, Gaza, Manica e Tete, muitos foram bombardeados, mas sempre a luta continua. E posso dizer que o Samora estava a comandar aquela guerra do Ian Smith, pessoalmente, porque o ZANU, quando já passou para o Mugabe tinha estado aqui, ficou aqui, e todos encostaram-se ao Samora, com base na experiência. Se digo Samora, Frelimo, encostaram-se a Frelimo, tinha experiência da luta. Então, eles também, o primeiro tiro que foram fazer lá no Zimbábue contra o inimigo, prenderam de nós, e como tinham medo, tivemos que mandar a nossa força ir com eles para encorajar, fazer alguns combates, depois recuar a nossa e deixar a eles para avançar. Eles também apanharam um gosto. Estiveram em Gaza, Esqualaquala, aquela zona toda, também a combater o regime minoritário da Rodésia. E nós tivemos uma crise aqui econômica muito séria, mas mobilizamos a população
o povo para poder compreender o porquê e que aquilo iria passar. Era uma fase. Mas a razão é esta, porque nós estávamos a apoiar os nossos inimigos. Se a Tanzânia sacrificou-se, apoiou muitos movimentos, esses movimentos que mencionei, ZANU, ZAPO, Frelimo, o MPLA, SWAPO, estivemos todos na Tanzânia. E a Tanzânia foi vítima. Mas agora sacrificou-se, mas já apoiou, porque havia esta decisão regional. E por que nós não podemos apoiar? E assim avançamos. Vamos se calhar avançar já para um primeiro intervalo. Voltaremos já na segunda para ver de 80 até os dias de hoje. O que mudou no país? Então, eu queria convidar aqui os nossos telespectadores para um breve intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes nesta rúbrica Moçambique 50 anos. Até já. Pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Ao longo da margem do rio Matola, os mangais erguem-se como uma fortaleza da natureza, protegendo vidas e ecossistemas. Estes ecossistemas indispensáveis oferecem abrigo a uma vasta diversidade de vida marinha, essencial para a subsistência das comunidades pesqueiras. O mangal influencia na minha renda diária, porque é onde o peixe vai comer, é onde reproduz. Por isso, não podemos cortar, é só deixar o mangal. Os mangais desta área para esta comunidade têm muita importância. É o berçário dos recursos marinhos, como tal peixe, camarão, amêijoa, caranguejo. Então, sem a existência do berçário, não teremos esses recursos. Para além disso, protege contra a erosão costeira, os ventos fortes e ciclones. A falta de informação, a pesca não sustentável, o abate constante dos mangais e o impacto de eventos climáticos extremos têm acelerado o processo de destruição desses ecossistemas azuis, o que periga não só a vida marinha, mas a de milhares de moçambicanos protegidos por estes pilares naturais. As ações de regeneração, reflorestação e proteção dos mangais, com a intervenção e apoio às comunidades locais, estão a ser implementadas pelo projeto Manga Action em parceria com o projeto Clima de Mudanças. O ICI e os parceiros do projeto Manga Action têm estado a trabalhar nas comunidades para a promoção da conservação dos mangais, através do apoio aos CCPs, principalmente nas 4 comunidades onde estamos a trabalhar na Matola e também na Ilha da Inhaca. Por outro lado, trabalhamos também com as escolas, por exemplo, e com as comunidades para a educação ambiental e também sobre a importância do ecossistema do mangal. A conservação e proteção dos mangais é crucial para a longevidade de todos e é por isso que a WeWorld, através do projeto Clima de Mudanças, está a promover campanhas de sensibilização sobre a importância da preservação e restauração dos mangais a nível de proteção de ecossistema e a sua relação com meios de vida e eventos climáticos. A comunidade agora está sensibilizada, está a pautar em preservar o mangal. O trabalho que tem sido feito tem sido para promover a capacidade do CCP como entidade ou ator comunitário para a conservação do mangal, como fiscais e também
no desenvolvimento de planos de ação para que haja um plano de conservação e gestão do mangal. Os mangais de Moçambique representam 40% das florestas de mangal do sudoeste do Oceano Índico, desempenhando um papel vital na proteção contra ciclones e na captura de carbono. Estes não são apenas árvores, são pilares de resiliência e fontes de vida para todos. Clima de Mudanças, cofinanciado pela União Europeia e Província Autônoma de Bolzano Alto Adige e implementado pela WeWorld, ICI, Centro Terra Viva e CNV. Juntos pelo clima. Pela liberdade. Nós queremos A nossa liberdade. Volta para a segunda parte do nosso programa, Moçambique 50 anos. Estamos aqui com combatentes Amos Manjane, com quem estamos aqui a olhar para alguns aspectos históricos dessa nossa caminhada. Falávamos aqui das incursões, podemos chamar aqui do movimento rebelde, que era financiado pelo apartheid, também pelo regime racista de Ian Smith. E a partir de 80, para onde é que é colocado? Sim. A partir de 80, é exatamente em 1980 que eu disse saí da Beira para Mademo, exatamente. Para Mademo. Ora, daí, quando estive cá na Mademo, houve uma seca terrível no país ou na região. E então havia o presidente Samora, naquela altura, o presidente Samora, como presidente, é quem nomeava os diretores nacionais. Sim. E tiraram-me da Mademo. Fui nomeado como diretor nacional do Departamento de Prevenção e Combate às Calamidades Naturais. Nova. Então, assumi isto. 83 foram anos de seca e fome muito grande. Muito grande. Sim. E que, para tal, era necessário que se trabalhasse. Nós não tínhamos capacidade, porque não tínhamos nada. Mas era preciso mobilizar a comunidade internacional. Aqueles que eram nossos amigos, aqueles que podiam. À semelhança, durante a luta armada, houve alguns que nos apoiaram bastante durante a luta armada. Uns com material letal. Mas há outros que não se meteram no material letal, mandavam material não letal. Então, aqui já era preciso mobilizar para termos os meios, sobretudo a comida, a roupa. Houve uma crise terrível aqui neste país e pensavam que isto iria colapsar, a nossa independência iria colapsar. Então, o presidente Samora nomeia-me como diretor nacional do Departamento de Prevenção e Combate às Calamidades Naturais. E isto fez com que eu, nessa altura, conhecesse o mundo. Conheci o mundo porque era preciso viajar e mobilizar, explicar o que há no nosso país, o que nós queremos, o apoio a países amigos. É interessante, mesmo não há amigos, e fomos, e não falávamos diretamente com os governos, mas organizações. Por exemplo, eu conheci os Estados Unidos porque fui lá para mobilizar. Estive 45 dias nos Estados Unidos a fazer uma digressão pelas organizações ali para apoiar-nos aqui. E não deixaram de nos apoiar. Apoiaram-nos bastante e tivemos, por exemplo, a Inglaterra, o Oxfam, uma organização que nos apoiou em caminhões e produtos. Estados Unidos tivemos a QE Internacional, tivemos a QE Logística. A QE Logística não só deram-nos também os caminhões, mas também prontificaram-se a mandar os técnicos para poderem organizar
todos os meios que nós estivéssemos a receber, provenientes de várias partes. Era preciso a logística estar bem organizada. E numa dessas viagens, o Samora foi lá na reunião das Nações Unidas e encontrou-se lá com o Reagan, era o Reagan na altura. E ficou feliz, o Reagan ia receber o Samora. E era tido como rebelde. E ele disse que quando Samora, a mobilização não era feita só por mim. Todo o governo de Moçambique fazia mobilização. As embaixadas, os ministros. Yeah. E o próprio Samora, quando foi aos Estados Unidos, falou com Reagan que nós precisávamos de apoio. Não foi fácil, porque nós tivemos a ousadia de expulsar alguns elementos da CIA que estavam aqui a operar. Corromperam os nossos militares. Houve alguns camaradas nossos que foram presos, estavam a operar com eles. E descoberta, porque o SNASP era terrível, bem organizado. Foram descobertos e os CIAs americanos foram expulsos. Isso é ousadia. Então, as nossas relações com coisas foram agudizadas, porque únicos que nos apoiaram durante a luta armada de liberação nacional, com material letal, o treinamento, o equipamento, eram, sobretudo, os países do Bloco do Leste. Do Bloco do Leste. A União Soviética, a China, se digo a China, a União Soviética, a Tchecoslováquia, todos aqueles apoiaram. Então, mesmo a própria, eu disse que a SNASP era a coisa. Então, era RDA, Cuba, Rússia, são os que organizaram. E eu vim a ter também alguns americanos no meu departamento a apoiar a organização da logística. Foi uma experiência bastante... E como é que era, explica-nos, como é que era gerir calamidades naturais num país que ao mesmo tempo estava a ser dilacerado pela guerra? Como é que era feito fazer chegar a ajuda? Como é que foi isto? Sabe, aquela disputa entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN. E esses da OTAN sabiam que este país, em termos de geopolítica, era importante por causa do oceano. Este canal aqui, Moçambique. Tinham interesses. A vontade deles era que abandonássemos os nossos... Os russos, os cubanos. E fôssemos para a coisa. Mas os outros também achavam que não, temos que nos manter. Era preciso saber jogar. E a Frelimo aprendeu muito. Tivemos o primeiro presidente da Frelimo. Era um grande jogador. Sabia. Não se mete. Não permitia que estes se metessem aquilo que era nosso. É nosso. Não tem nada que influenciar com base. Não se mete. É conosco. Apoia-nos naquilo que pode. E eu disse que expulsou. O Samora decidiu expulsar aqueles CIAs. Foram embora. Publicou-se em todo o mundo. Em como estavam envolvidos na espionagem. Demonstrou. Tudo saiu à superfície. Então o Reagan achou que devia apoiar. Mandou gente dele aqui. Nós já estávamos preparados. Entre esta gente aqui, é possível, nem todos serão nossos amigos. Tem missão. Por exemplo, chegaram a usar alguns religiosos que apareciam aqui porque com organizações desses países do Ocidente trabalhamos muito. Então podiam vir aqui. Eu fui assinar com o World Vision.
World Vision assinei um acordo de cooperação com a QE Internacional, com a QE Logística, entre outros, a Hope for Africa. Eram organizações humanitárias lá dos Estados Unidos. Mas alguns que eram sérios, de facto, estavam interessados em apoiar. Mas não permitíamos que se metessem na nossa política. Aquilo que não se metam. Dão aquilo que podem. Ora, os peritos lá da logística, eu trabalhei com eles. Recordam-se de... Falou-se naquela altura, o Samora fez era rigoroso, fez aquilo que chamou ofensiva política e organizacional. Fez uma coisa, mas nós tínhamos armazém ali nas Forças Populares, bem organizados, por causa desses americanos, porque trabalhávamos com eles, os caminhões. E a guerra estava a intensificar. Eu prestava contas diretamente ao Samora. Prestando contas diretamente ao Samora, e a nossa força que estava a enfrentar inimigos em volta de Maputo, Gaza, a logística não era suficiente. Mas também não podíamos tirar abertamente aquilo que nós recebíamos para a população, porque tínhamos caminhões que levavam para Vilanculos. Criamos uma base grande ali em Pampara, no Vilanculos, para abastecer toda aquela zona ali de Mapote, não sei o quê. E, olha, a população também precisava de ser protegida pelas Forças Armadas. Na calada da noite, podíamos tirar qualquer coisa para dar aos militares. Tratava-se de patriotismo, para ter energia. E o Samora dirigia pessoalmente esta operação. E fizemos isso. Acha que Samora morreu precocemente? Morreu o quê? Precocemente, ou seja... Mataram. Tá claro, ninguém pode me convencer de dizer que foi um acidente, não sei nada. Mataram. Porque... Recordo-me termos ido, eu fui com ele quando fiz parte da delegação que foi ao Malau, para discutir com banda que estava a apoiar Arnam. Tinha base lá dentro do Malau. E o Samar tinha toda a informação. E decidiu que devia ir falar com banda. Fomos lá, mas não podia ir sozinho. Primeiro foi sozinho, falar com banda, explicar que era preciso... O Porto de Nacala estava à disposição para eles, mas que deviam evitar apoiar esses rebeldes que estão ali da Renam. Mas o banda também não tinha poder. Dependia da África do Sul. Dependia da África do Sul. A África do Sul tinha o poder ali para tanta coisa. E o Samora teria exagerado um pouco a partir da altura que já queria bater mesmo o próprio banda. Diz que é teimoso. Recordo-me que estivemos ali, a última reunião que tivemos. Fomos lá. Eu ia lá, como disse, eu estava na logística. E já havia caminhões que estavam no Malau, oferecido pela Grã-Bretanha, Oxfam. Então, fiz parte da delegação que foi lá. E ele chamou a linha da frente, não. Chamou o Mugabe, chamou o Kaunda. Então, fomos lá ter um encontro em Sanjika Palace, do Camusabana. Muito bem. Estamos lá e O primeiro, do nosso lado, quem estava a dirigir, a encabeçar, era o Kaunda, como o mais velho. E o banda estava lá. Então, fala o
Samora apresentou protestar que Malau continuava a apoiar os rebeldes que estão a destruir Moçambique. E não ficava bem porque nós queremos boa cooperação, queremos amizade e cooperação com Malau. Malawi, aqui há interesse também do próprio Malau, que usa o porto de Nacala, que está à disposição para ele. E, então, o Samora tira os papéis, diz no dia X, um avião com matrícula Y aterrou em Chileca, trazia, não sei, armamento. Logística para Arnam. Exatamente. Armamento, depois saiu dali, carregou o caminhão, um caminhão que carregou dali, foi em direção a Sanji. Sanji é no sul do Malau. Apresentou provas muito concretas. Qualquer pergunta, qualquer afirmação que o Samora fizesse em frente do Banda, o Banda limitava-se pura e simplesmente a dizer no, I'm not aware. Ouvi isto, no, I'm not aware. O Samora ficou zangado, tirou o chapéu, bateu a mesa a dizer que estava já saturado com... Ele é que é o chefe do Estado, diz que não está a par, mas se não está a par, quem que está? E o Kaunda teve que lhe chamar para ter um pouco de calma e falou-se ali, mas constatou-se que de facto ele já estava velho, não estava. Há outros que estavam à frente, os serviços de inteligência deles lá, o John Campbell, entre outros. E terminou a reunião. E dali, no aeroporto, ele declarou em como não ia permitir que Malau, os aviões que iam para Malau cruzassem o nosso território. Isto era difícil. E fez barulho. Depois estava-se a preparar, a dizer que ia invadir o Malau e ocupar e passar para os rebeldes, porque havia rebeldes lá, a oposição anti-Banda. Estava um fulano lá chamado Kanya Machume, que era um líder estava também o Spember, entre outros. Isto é que teria, de facto, criado problemas. Ditado a sorte, ou mais sorte, a presença boa. E como é que olha o processo de transição? Pois Samora, Chissano, depois vê a paz. Como é que olhou para esse processo? Há quem acha que o processo de transição, o próprio engenheiro Zukula nesta mesa disse, do socialismo para o capitalismo, se é que podemos chamar de capitalismo, foi muito rápido e que acabou destruindo as bases que o socialismo tinha construído em Moçambique. Essa questão da honestidade, da transparência, da seriedade, partilha dessa ideia. Bom, estávamos prontos para essa transição. Ali é um pouco difícil. Socialismo para capitalismo, não sei. Ali é bastante difícil. O que é verdade, nós não tínhamos, aproveitaram-se da situação em que nós estávamos. Foi um sacrifício, por isso, ao matar o Samora, eles estavam à espera que isto fosse mesmo abaixo. Mas ignoraram-se. Porque quando mataram o Monlan, pensava que o Frelimo iria voar, desaparecer. Aparece o Samora, dirigiu o pai, depois mata o Samora, e aqui entraram o Chissano. Chissano um pouco moderado, mas mais diplomatas que ele tinha um princípio, o Chissano. Temos que lutar no sentido de reduzir inimigos e criar mais amigos. Só temos a ganhar. Mas não queira dizer que nós vendéssemos tudo ou cedéssemos.
Mas agora, esta coisa, ideologicamente, se passamos para o socialismo, capitalismo, bom, o povo não tem nada a ver com isso. O povo só quer comer, quer não sei o quê, está a ver bem-estar. Mas foi terrível a maneira como o nosso país, depois daquela fome toda, aquelas dificuldades todas, depois morre o Samora, entra o Chissano, e não foi fácil. Mas para mim, pessoalmente, a estratégia do Chissano foi... O Samora, antes de morrer, tinha me nomeado também diretor nacional do Núcleo de Apoio aos Refugiados e Movimentos de Libertação. Porque havia uma conexão aqui entre o Departamento de Prevenção e Combate às Calamidades Naturais, depois os refugiados. Então, tive que acumular. Então, quando morre, o Chissano nomeia-me embaixador de Moçambique, junto da República do Malawi. Justamente lá onde... Como é que foi esta missão? E eu transpirei. Mas quando se dá tarefa na Frelimo, não recuso. Eu estava duvidoso, porque não havia... O embaixador que cobria Malawi era residente na Zâmbia. E nunca tinha havido um embaixador residente lá. Havia um pequeno departamento, o consulado, podíamos chamar um consulado no Malawi, que o embaixador é aquele que estava na Zâmbia. Mas o Chissano decide que tem que se criar uma embaixada lá, residente, ficar lá. Eu tive esta honra de ser o primeiro embaixador a estar no Malawi. Foi terrível. Vou aguentar. E depois disse-me aonde? O Chissano estava ali, sempre nos fins do ano. Havia uma recepção lá dos quadros, na Ponta Vermelha. Então vamos lá todos, aqueles que eram diretores e outros funcionários, íamos lá. Estamos ali, ele dá a volta, cumprimentar esse. Quando chegou a mim, ele disse, olha, eu preciso falar contigo amanhã. Venha lá no gabinete. Eu, sim, camarada presidente. A que horas? Venha lá, amanhã de manhã, venha ter comigo. Bom, preparei. E de manhã fui lá ao gabinete. Ele disse que sabe o quê? Eu quero te nomear embaixador de Moçambique no Malawi. E vai ficar lá, residente, como embaixador. Eu vou dar lá uns quadros que há um dia contigo. Achei a tarefa dura no Malawi. Mas, bom, como é o chefe que está-me a dar, hesitei. Depois fugi, andei à procura do camarada Armando Emílio depois. Eu disse, o que está acontecendo? Então, a nomear embaixador para o Malawi, eu vinha ter consigo. Eu não vou aguentar. Será que eu reúno condições necessárias para desempenhar a função de embaixador no Malawi? Ele disse, sim, vai lá, tu vais aguentar. Encorajou, vai lá. E preparei-me e fui. Esteve lá quantos anos, Malão? 9 anos. Uma vida. Uma vida. Como é que foi aquela gestão dos refugiados moçambicanos depois da guerra? Como é que foi isso? Bom, por mim, a missão não foi fácil, mas gostei da missão. Uma missão delicada, mas aprendi muito. E tive muito apoio do próprio presidente Chissano. Eu tive apoio do presidente Ibuza, tive apoio dos militares, porque com Malawi nós temos 1.400 quilômetros de fronteira. Deixa eu imaginar. E na altura, perdão,
todos os 1.400 quilômetros com Malawi estavam em guerra. Porque partimos lá de cima, do Tsangano, vem para Angônia, vem para Zobwe, depois descemos para Mutarara, depois vamos para Murombala, já em Zambésia, vamos para Mlange, depois vamos para Micanyela, Niassa. Vai até ao lago lá no fundo. Toda aquela zona estava em guerra. Os sul-africanos tinham decidido, há um fulano lá chamado, era Brigadeiro Vanikeke. O Brigadeiro Vanikeke, que estava a dirigir aquela guerra. A ala militar estava formidável. Estava decidido mesmo. Mas, olha, não conseguiram. E quando eu fui a Malawi, o presidente Samora, o presidente Chissano, deu-me 8 elementos que saíam da migração, saíam do SINAF, do Serviço de Inteligência, saíam do Serviço de Inteligência Militar, foram lá comigo para irmos trabalhar. E fazem, sempre nas missões diplomáticas tem havido isto. Quer dizer, este é dito cultural. Sim. Este é primeiro secretário. Este é terceiro secretário. Este é secretário não sei o que. Quando eles têm a missão que o presidente Santos é preciso procurar, não utilizar o Malawi. Procuramos ganhar o Malawi. Não podemos ganhar o Ubanda, já é velho, mas procuramos ganhar o povo. Temos que criar isto. Malawi é muito importante para nós. Está dentro do estômago de Moçambique. Então, vejam lá se vocês podem trabalhar de modo a ganhar. Ganhamos. E tive muito apoio. E criou-se uma comissão de mista de defesa e segurança, Malawi. E cá a comissão era dirigida pelo general Alberto Chipande. Do outro lado lá era dirigida pelo John Tembe. John Tembe era a segunda pessoa do bando. Depois do bando, sim. Depois do bando. E quando o general Alberto Chipande não estivesse disponível, então quem ia era o Sebastião Marcos Mabote a dirigir a Comissão Mista de Defesa e Segurança. E ali, esta comissão metia homens dos transportes, metia homens do comércio, metia homens de vários ramos do nosso interesse e do interesse deles. E, ora, eu não posso dizer que ganhamos Malawi, mas conseguimos mudar eles já não podiam pôr bases ali dentro do Malawi. E como isso não bastasse, o presidente Santos decidiu criar uma força militar, comandada por general Antônio Amatai, como comandante. E chefe do Estado-Maior-General, Lagos Lidimo. Homem de reconhecimento e de serviço de informação, Joaquim Mandlati. Foi uma força e foi a Zambésia, porque grande parte da província de Zambésia tinha as bases da Renamo. Menos Quelimane ali em volta, ali não havia problemas, mas o resto, porque eles usavam o mar, lá Pepane, não sei, e usaram todas as fronteiras. Já estamos quase ao fim do nosso programa, já que eu quero colocar, se calhar, mas já pedir mais 5 minutos à minha produção. Como é que avalia Moçambique ao fim de 50 anos, com essas dificuldades todas que estava aqui a narrar? Caminhamos ou não? Caminhamos, mas houve um retrocesso.
é necessário que sejamos francos. Houve um retrocesso, eu não sei. Quando faço análise, é possível que nós não tenhamos sido muito fortes na educação patriótica, na consciencialização das massas. O partido não foi muito forte. Chegou a uma certa altura que o partido não foi muito forte. Estou a falar, eu sou militante, patriota e tudo, mas sentimos que houve porque houve uma pequena... As pessoas já criaram um pouco de liberalismo. E não só aquilo que se dizia que não foram os princípios da Frelimo, a unidade nacional. A unidade nacional, esta questão da unidade nacional, desapareceu. A Frelimo, uma das coisas que fez para poder ter vitória, pôs isto, unidade nacional. 2, quebrar os ismos. O que quer dizer isto? Os ismos, o tribalismo, o regionalismo, o nepotismo. Isto era combatido, porque prejudicava a nossa linha, a nossa unidade nacional. E relaxamos um pouco. Isto veio entrar. É possível que tenha sido a ação dos nossos irmãos que mais tarde assinamos o acordo. A Renama já está... Mas houve esta, infelizmente. O tribalismo voltou um pouco. O regionalismo, há alguns, quando entra, é nomeado, procura comprar, trabalhar com o primo, o cunhado, não sei o quê, o irmão. Isto não era permitido na Frelimo. E nós tínhamos reuniões nas quais era preciso haver abertura, a pessoa ser aberta, criticar o camarada ali dentro da reunião. O camarada fulano, é isto, ali. A crítica e a autocrítica. Crítica e autocrítica. E nós dizíamos crítica, unidade. Não, crítica, unidade. E porque quando um camarada, estamos juntos, comete, eu devo criticar. Depois voltamos a sermos camaradas. Mas isto morreu, já não funcionava bem no seio do nosso partido. E teve repercussões, sobretudo na juventude. E os nossos filhos agora, muitos, procuram ter dinheiro. Só estão a ter dinheiro e aquela coesão que existia está fraca. Então, relaxamos um pouco. Isto não deixou de prejudicar a nossa... Vamos lá ver. Temos esperança que isto é possível. O que gostaria de ver para o país nos próximos anos? Eu gostaria de ver... Moçambique tem... Ora, há uma coisa impressionante. Moçambique é um país rico. Rico, que tem recursos naturais em toda a parte, do Rovuma ao Maputo. De vários tipos. É um país... Não é em vão que é cobiçado. É porque vem estrangeiros aqui. Agora uma infiltração da gente que vem aqui. Mas se continuarmos unidos e conquistar a coisa... Estas manifestações que tiveram lugar agora, é triste. Hoje eu assisti um espetáculo ali, aqui no Esquilene. Os chapeiros, um chapeiro veio lá, entrou de qualquer maneira. Ia fazer um acidente. O polícia estava ali, mandou parar e arrancou-lhe a carta de condução. Aqueles que estão ali que bebem esvochonga. No nosso tempo não havia esvochonga. Há uma bebida ali que chamamos esvochonga. Esse estraga a sociedade, estraga os jovens.
No nosso tempo não havia droga. Aqui é entreposto de droga. Droga que sai daqui, entra na África do Sul, vai para a Suazilândia, a passar daqui, por causa do nosso porto aqui. E aquela vigilância que nós tínhamos, agora relaxamos. É triste o que está a acontecer na nossa área. Então, estamos a trabalhar, também não é motivo para desanimarmos, estamos a trabalhar para ver se podemos consolidar e reconquistar os valores que nós perdemos. Esta questão da unidade nacional, naquela altura não havia tribalismo. Este é Nhanja, aquele é Maronga, aquele não sei. Não havia, só havia moçambicanos. Isto é que fazia com que nós andássemos juntos e entendêssemos fosse um povo unido. Não acha, se calhar é uma última questão mesmo, não acha que a própria liderança da Frelimo em algum momento corrompeu-se ou desviou-se dos princípios? Normalmente o exemplo vem de cima. Quando os de cima se corrompem, relaxou. Os gostos, aquilo que o Samora chamava gostos decadentes. Gostos decadentes. Então há um triunfo de gostos decadentes neste mundo. E temos que combater. Quem deve combater? Somos nós. Nós estamos tristes. A minha geração, por exemplo, nós temos poucos anos de vida. Somos uma espécie em extinção e gostaríamos de legar os princípios, aqueles princípios que foram muito importantes, que eu disse aqui da Frelimo. Fazer com que os jovens se sintam, sejam orgulhosos em serem moçambicanos, serem patriotas e defender os interesses do povo. Primeiro o povo, defender o povo, servir o povo e orgulhar-se de estar a servir ao povo. Nós tínhamos isto. Agora, cada pessoa que entra quer servir a sua barriguinha, quer o dinheiro, quer o carro bonito. Quando tem dinheiro, então, as dias também vão estar em tua volta. Isto não era a nossa cultura. Então, é assim mesmo que vamos fechar o nosso programa com essa indignação visível aqui de um combatente que deu a sua vida em prol de um país independente, próspero, justo, que infelizmente não é isso que está acontecendo nos últimos tempos. Novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Boa noite, até a próxima. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita.